A Birmânia, no Sudeste Asiático, é celebrada por sua beleza lendária O rio Irrawaddy flui através dele de norte a sul. A planície, ao longo margens, transborda com paisagens deslumbrantes e tesouros arquitetônicos. Seus habitantes conservaram um modo de vida tradicional. Nos últimos anos, a Birmânia tem atraído viajantes de todo o mundo. Explorar a grande planície do rio Irrawaddy é descobrir uma das mais belas maravilhas do mundo. São 5 horas da manhã. O sol ainda não nasceu, mas a planície do Irrawaddy já está banhada por uma luz suave. Centenas de templos de tijolos vermelhos se estendem até onde a vista alcança. Este é Pagan, um dos sítios arqueológicos mais notáveis do planeta. O nascer do sol é deslumbrante. Os templos emergem da névoa em uma luz dourada. É como uma cena de um conto de fadas. Durante a Idade Média, enquanto os europeus construíam catedrais, os Jum reis de Pagan estavam construindo milhares de templos e estupas, em homenagem ao Buda. Agora restam 2.230. Os primeiros balões sobem aos céus. Seis AM. Os primeiros balões de ar quente sobem aos céus. Cada vez mais turistas estão desfrutando da experiência única de descobrir o sítio de balão. Flutuar sobre a planície é uma jornada inesquecível. No século XI, Pagan era a capital de um poderoso reino que controlava toda a planície do Irrawaddy. Seu nêmesis não era outro senão o Império Khmer no Camboja e sua famosa capital, Angkor. No seu auge, a cidade tinha 500 mil cidadãos. Era lar de um vasto palácio e de centenas de milhares de casas de madeira. A cidade prosperou por mais de 200 anos. Mas em 1287, Pagan caiu nas mãos dos mongóis saqueadores. Seu povo abandonou as ruínas. Apenas os templos construídos de tijolos e pedras resistiram aos estragos do tempo. Pagan é hoje um dos destinos turísticos mais populares do mundo. Leva vários dias para explorar e descobrir todos os seus segredos.
O budismo é a principal religião da Birmânia, e ao longo dos séculos este lugar se tornou um importante centro espiritual. Devotos de toda a Birmânia, de diferentes regiões, vêm aqui para estudar, meditar e rezar em seus famosos mosteiros. Os fiéis oferecem fervorosamente suas orações ao Buda e com devoção e com fé. Após terminar suas invocações, esta jovem mulher vira essas tigelas de prata para que seus desejos se realizem. O templo da Mayang possui uma arquitetura muito distinta. É único, porque se assemelha a uma pirâmide egípcia. É o maior de todos os monumentos pagãos. Foi construído pelo rei Naratu no século XII. Ele decretou que seus trabalhadores deveriam polir os tijolos, para que nenhuma junta aparecesse uma vez que fossem colocados na parede. Qualquer coisa fosse menos do que a perfeição era punível com a morte. Hoje, muitos jovens birmaneses vêm aqui para redescobrir sua história. O templo possui 4 portas, cada uma delas abrigando um Buda. O que está na porta leste é notável porque é esculpido de um único bloco de pedra. Mas ainda mais impressionantes são esses afrescos, do século XI preservados. Muito poucos dos afrescos de Pagam permanecem. A maioria foi vítima de incêndios ou das devastações do tempo. Os raros exemplos intactos estão quase todos fechados ao público. Mas uma busca cuidadosa fora do caminho batido revela pagodes isolados que contêm verdadeiros tesouros. Essas pinturas que representam personagens estranhos do panteão budista têm quase 1000 anos. Este afresco está notavelmente bem preservado. Mostra o Buda ensinando seus discípulos. Essas pinturas delicadas e realistas estão entre as joias dos templos de Pagam. O templo Ananda é o maior e o mais famoso de Pagam. Foi construído em 1105 pelo rei Kyanzita. Seu stupa, construído no estilo indiano, tem 55 metros de altura. Um toldo incrustado com pedras preciosas coroa sua torre dourada.
desde que foi severamente danificado por um terremoto em 1975, tem sido cuidadosamente restaurado, graças à Unesco. Mas a razão pela qual o Templo Ananda é tão venerado pelos fiéis é que ele contém 4 enormes Budas de 9,5 metros de altura, eles guardam as entradas da pagoda. Apenas a estátua na entrada sul é original. Este Buda tem mais de 900 anos. Aos seus pés, 2 estátuas a mais guardam o altar. Esses ídolos são revestidos ouro. Os birmaneses que vêm a Pagan observam um ritual que remonta a 1000 anos. Para conquistar o favor de Buda, eles aplicam delicadamente folhas de ouro muito finas nas estátuas. Milhões dessas folhas de ouro colocadas aqui ao longo dos séculos mudaram completamente a aparência do Buda. É o fim do dia. Agora seguimos em direção a uma pagoda conhecida apenas pelos devotos. É o lugar perfeito para aproveitar o pôr do sol. É uma cena encantadora. Saímos de Pagan para Mandalay, a segunda maior cidade. A estrada para Mandalay atravessa a vasta extensão da planície do Irrawaddy. O solo arenoso fértil faz deste o celeiro do país. Nada parece ter mudado muito por séculos. Os camponeses são pobres. Eles trabalham nos campos de arroz com arados puxados por bois. Ao longo da estrada, as famílias ganham a vida com as palmeiras de açúcar. Coletar a seiva não é um trabalho para quem tem medo de altura. A cada 2 dias, este jovem sobe até o topo de uma árvore e faz uma incisão em um de seus galhos. Ele então suspende uma pequena cesta que irá coletar o precioso líquido que goteja. A família montou uma pequena loja, onde vendem suas confecções caseiras. As crianças locais adoram esses doces. Nesta pequena casa de chá, pendura-se um retrato do herói nacional General Aung San. Ele era o pai de Aung San Suu Kyi, a vencedora extremamente popular do Prêmio Nobel da Paz, e um verdadeiro ícone do movimento pela democracia birmanesa.
Os birmaneses a veem como um símbolo de um futuro promissor. Ainda na estrada para Mandalay, chegamos a Maquitila, uma pequena cidade que abriga um grande tesouro, uma das 3 barcas reais restantes, que não foram danificadas. Os antigos reis da Birmânia costumavam navegar pelo Irrawaddy, em embarcações com formato da mítica ave gigante Karawak. A pequena pagoda do outro lado da ponte Ubain parece flutuar no lago Tongtaman. "15 quilômetros ao sul de Mandalay, este é o lago Tongtaman. Ao amanhecer, as barcaças deslizam suavemente sobre as águas calmas. Pirogas de pesca flutuam sob uma das estruturas mais famosas do país. A Ponte Ubain, nomeada em homenagem ao prefeito da cidade que a construiu, é um local mítico para os amantes da Birmânia. É a ponte de teca mais longa do mundo. Ela tem 1,2 quilômetros de comprimento e atravessa o lago de uma margem à outra. Foi construída em 1849. Usada diariamente por crianças, monges e comerciantes. É uma via essencial para os locais. Alguns até a utilizam para fazer seus exercícios físicos. A melhor maneira de descobrir a ponte em sua totalidade é de barco de pesca. Dessa forma, você pode se aproximar dos habitantes do lago. Durante a estação seca, pequenas ilhas aparecem e os agricultores as utilizam para estabelecer pequenas propriedades sazonais. A lama e as ervas produzem um composto fértil, ideal para os arrozais.
Atualmente, cada vez mais turistas estão visitando a ponte Yubain, que está lentamente se deteriorando, pois nada foi feito até agora para repará-la e preservá-la. Se você quiser fazer um pedido antes de ir embora, a tradição dita que você libere uma dessas corujas. 1, 2, 3, sim, eu adoro isso. Se você quiser fazer um pedido antes de partir, a tradição dita que você libere uma dessas corujas. Sim, eu adoro. O que você está fazendo? Finalmente chegamos a Mandalay, a antiga capital da Birmânia. No coração da cidade, cercados por um fosso, estão o Palácio Real e a Cidade Imperial. Da torre vê a Cidade Proibida formando um quadrado de 4 quilômetros. Foi construído no século XIX por Mindon, o último rei da Birmânia. Isto é, na verdade, uma mera réplica. A cidade teve que ser completamente reconstruída após a Segunda Guerra Mundial, quando foi reduzida a pó por bombardeiros japoneses. Na sua entrada, o Palácio Dourado abriga os tronos do rei Mindon e de sua esposa, a rainha Sakyardhavi. Ele foi um monarca muito popular. Ele modernizou o país e resistiu ao invasor britânico. Tigelas de oferta em ouro e prata, os adornos habituais de uma corte imperial, estão expostas em frente aos tronos. Mandalay é renomada pela habilidade de seus trabalhadores de metais preciosos. Esta é uma tradição antiga que ainda está viva e, bem hoje. E é uma habilidade que muitas vezes é um negócio familiar. Esta oficina produz a folha de ouro que é usada pelos peregrinos para adornar estátuas de Buda. Este é um trabalho meticuloso que requer grande destreza. Agora faremos uma visita guiada a esta pequena fábrica. Eu gostaria de explicar como fazer a folha de ouro, certo? Este é o processo de fabricação da folha de ouro, passo a passo. Este é o ouro sólido, ouro puro de 24 quilates. Ele pesa 32 gramas e nós o colocamos no rolo. E então obtemos os resíduos. Os blocos precisam ser batidos por 5 horas para fazer esta folha de ouro extremamente fina. Usamos 2 tipos de papel. Digamos papel de bambu, que é feito de bambu, e outro papel é o papel de loja. E então, se colocarmos dentro da folha de ouro, depois fazemos a embalagem assim, com o couro de cervo, e colocamos para obter 200 peças. Os blocos precisam ser batidos por 5 horas para fazer esta folha de ouro extremamente fina. É um trabalho exaustivo e desgastante. Ficamos assim, ficamos cada vez mais finos, né? Depois de 5 horas de batida. A espessura da folha de ouro é de 3 microns. Mandalay tem muitas lojas que vendem artesanato local, lembranças feitas de laca preta e cobertas com ouro.
No bairro dos escultores, você encontrará dezenas de Budas em mármore de todas as formas e tamanhos. Esses artesãos são famosos em todo o país por sua habilidade, que é transmitida de uma geração para outra. As estátuas adornarão altares familiares ou túmulos. É um trabalho delicado, que requer grande atenção aos detalhes. As mulheres polem o mármore e esculpem os últimos detalhes. O Buda é então decorado com pó de ouro. Este jovem está aplicando uma camada de cola laranja na forma do design requerido. Ele então aplica o pó de ouro. Claro que é vital recuperar qualquer excesso de ouro. Os Budas serão desfilados em cerimônias sobre altares feitos de latão dourado, ao lado do pássaro mítico Karawaki. O porto fluvial fica a poucos quilômetros da cidade, no Irrawaddy. O rio nutre a Birmânia e é uma artéria econômica vital. A empolgação reina. Um exército de trabalhadores está descarregando enormes barcaças de sua carga de mercadorias da China. Amor, sim. Espera, sim. Me. A vida gira em torno do rio. Os locais vêm aqui para lavar suas roupas. E até mesmo para suas abluções. A fonte do Irrawaddy está nos Himalaia. Ele flui por mais de 2.000 quilômetros antes de chegar ao Mar de Andaman. O rio é o principal eixo de comunicação do país, como uma autoestrada aquática cruzada por todo tipo de embarcações. Navegando o rio acima a partir de Mandalay, chegamos à cidade sagrada de Mingun. É aqui que você encontrará o Stupa Patadalgi, uma montanha de tijolos com 50 metros de altura. Originalmente, pretendia-se que fosse 3 vezes mais alta, e a pagoda mais alta do mundo. Mas nunca foi concluído. Acontece o rei Bodopaya, do século XVIII, morreu antes que o projeto pudesse ser concluído.
E seu plano fantástico nunca se concretizou. Em 1938, um terremoto abalou o grande edifício até suas fundações. Desde então, enormes fissuras apareceram no templo, e os visitantes devem ter cuidado com os tijolos que podem cair. No entanto, muitos peregrinos se dirigem a este local sagrado Você pode visitar a cidade de Mingun pegando uma das carroças puxadas por bois, típicas desta região. É uma viagem agradável que o levará a ver o maior sino do mundo. Tem 4 metros de altura e pesa 90 toneladas. Ele mede 5 metros de circunferência. E você pode ficar em pé dentro. De pé na zona rural próxima, este é o glorioso Pagode Miaten Deng. Foi construído pelo rei Bagdal em memória de sua esposa, a princesa Simbium, que morreu durante o parto. O pagode foi concluído em 1816. A forma é reminiscente da montanha sagrada dos budistas, Monte Meru. No topo, há uma estupa branca decorada com centenas de nichos, contendo budas de mármore e criaturas imaginárias. As terraços oferecem uma vista maravilhosa do rio. Voltando pelo rio em direção a Mandalay, passamos por muitos cruzeiros fluviais. É uma maneira original de descobrir sobre a vida ao longo do Irrawaddy. Se você tiver muita sorte, pode avistar um golfinho de rio, uma espécie única desta região. Nossa jornada agora nos leva para o leste, nas encostas, Lar dos Shan, uma das muitas minorias étnicas da Birmânia. O país tem mais de 100 grupos étnicos, todos os quais preservaram seus modos de vida. A 1000 metros de altitude, as montanhas dão lugar a grandes platôs. E, do nada, o Lago Inle aparece.
Este é o segundo maior lago de água doce do Sudeste Asiático, depois do Tonle Sap, no Camboja. Está a 884 metros do nível do mar, com uma área de superfície de 120 quilômetros quadrados. O povo local não mudou nenhuma de suas tradições. Os pescadores aqui sempre usaram o mesmo método. Eles batem na superfície da água para assustar os peixes e direcioná-los para suas redes. Para manter as mãos livres e lançar suas redes, eles remam com as pernas, um estilo único que os faz parecer equilibristas. Sete 7.000 pessoas vivem ao redor do Lago Inle. Eles pertencem ao grupo étnico Intar. Eles, originalmente, viviam sul. Mas no século XII, o rei Alaun Situ os deportou para as montanhas Shan. Eles então começaram a construir suas incríveis casas sobre palafitas. Cada vila é como uma cidade à beira do lago, onde o modo de vida dos habitantes parece ter permanecido, inalterado. Os Intar foram muito engenhosos em domar o lago. Hoje em dia, eles têm orgulho de exibir a expertise tradicional, que é seu patrimônio. Desde jovens, as mulheres aprendem a tecer seda e fio de lótus, e cada vila tem sua própria oficina. As máquinas são antigas e técnicas têm sido usadas por mais de um século. Em um prédio próximo, essas meninas estão enrolando charutos birmaneses. Eles levam apenas alguns segundos para fazer. Os charutos são então vendidos nesta pequena loja. Na margem oposta, um grupo de estupas aponta suas torres douradas para o céu.
Todos eles contêm relíquias do Buda. Agora, de volta ao lago. Estes não são pescadores. Sua tarefa laboriosa é coletar as ervas daninhas que se formam na superfície do lago. Elas fazem excelente composto. As ervas daninhas são então colocadas em faixas estreitas de terra arável. Graças a esforços, eles são treinados ao longo desses pequenos canais para criar enormes jardins flutuantes. As principais culturas do Inter são tomates, feijões e arroz. Todo sábado, eles se reúnem no mercado para vender suas colheitas. Você também encontrará pimentas de várias cores e tamanhos, amendoins torrados e salgados e uma variedade de chá muito procurada e apreciada por muitos, de diferentes regiões e sabores únicos. Sim, nós somos... É uma oportunidade para diferentes grupos étnicos se encontrarem e trocarem. Além dos Intar, estão os Pau, os Shan e os Kaya. Desde que os turistas começaram a vir aqui, o mercado cresceu. Ele vende muitos souvenirs, como estatuetas. Vende muitos souvenirs, como estatuetas. E essas excelentes sombrinhas das províncias vizinhas A melhor maneira de conhecer o povo do lago é pegar uma dessas pequenas pirogas, que são o único meio de transporte aqui, e se perder no labirinto de canais.
Concluímos nossa odisseia birmanesa neste local extraordinário, o monastério Taung Kalat, no Monte Popa. A 74 quilômetros a leste de Pagan, o monastério está situado a 1.500 metros de altura, no topo de um vulcão. Para chegar ao topo, você precisa negociar os 777 degraus que sobem quase verticalmente pela face da montanha. A ascensão é observada cuidadosamente pelos verdadeiros proprietários do lugar. A ascensão é observada atentamente pelos verdadeiros donos do lugar, os macacos macaques. Você não vê nenhuma mãe sua. Eles são macacos macaques, e para eles, este é um lugar de oportunidades. Vamos lá, vamos comer. Eles ficam à espreita de peregrinos, que sabem muito bem que lhes darão comida. Esses cones de papel estão cheios de seus petiscos favoritos, grãos de milho doce. Eles os comem o mais rápido que podem. Ou os guardam nas bochechas. A vista do cume é simplesmente de tirar o fôlego. Em toda parte você olha. Há monastérios e gigantes Budas. A vista do cume é de tirar o fôlego. Em todos os lugares você olha, há monastérios e gigantes Budas. O Monte Popa é um dos lugares mais sagrados do país. E todo birmanês deve fazer uma peregrinação aqui pelo menos uma vez na vida. Você não... Mais, sim, mais, sim. Você sabe, sim, comer. As famílias observam o ritual de bater o gongue 3 vezes, para avisar os espíritos das montanhas que estão presentes. Cedo. Obrigado. As pessoas vêm ao mosteiro Taung Kalat para se prostrar diante dos Budas, iluminados como árvores de Natal. Os peregrinos oferecem frutas e dinheiro. Mas este lugar é principalmente famoso por seus altares dedicados aos 37 espíritos da mitologia birmanesa, os Nats. Mas este lugar é principalmente famoso por seus altares dedicados aos 37 espíritos da mitologia birmanesa, os Nats. Eles têm sido adorados desde tempos imemoriais. O culto é anterior ao budismo, que chegou à Birmânia há mais de 1.300 anos. A maioria dos Nats representa humanos que dedicaram suas vidas à meditação.
A lenda diz que eles trazem saúde, riqueza e felicidade. Eles ainda são adorados pelos birmaneses hoje. Suas ofertas de dinheiro devem garantir sua proteção. Nossa jornada na Birmânia termina com este belo pôr do sol sobre o Monte Popa. As paisagens impressionantes da grande planície Irrawaddy são como uma visão do paraíso. Muito obrigado. De coração.